Entrando. E aí? Aviso que a gente tá com problema com a Tânia? Boa noite! Boa noite, pessoal. Tivemos aqui um probleminha de conexão que a gente está tentando resolver ainda, tá bom? Então, eu agradeço vocês pela paciência, pela tolerância no horário, mas realmente motivo de força maior aqui, coisas da tecnologia, né? Às vezes nem sempre funciona como a gente gostaria que funcionasse. Então, eu vou pedir que vocês se mantenham aqui conectados com a gente, para que a gente possa, nesse meio tempo, estar resolvendo aí esse problema com a conexão lá da Tânia Oliveira, que logo vai estar aqui com a gente. Certo, Paulo? Certo, a gente está aguardando só a Tânia se conectar, ela já estava conectada, o problema foi aqui conosco na geração do sinal para vocês. Então a gente pede um pouquinho de paciência, já já a Tânia consegue conectar e a gente entra no ar aí definitivamente com a reunião de hoje. Ok? A gente procura sempre não atrasar, mas às vezes acontece, tecnologia é assim. Enquanto isso, eu vou pedir que todos que estejam conectados já possam ir mentalizando, né, o nosso Mestre Jesus, podendo entrar em contato com as vibrações positivas dessa corrente de paz e amor. Nós também, às vezes, somos sujeitos a intempéries, né? E a nossa maneira de solucionar as nossas intempéries, inclusive espirituais e até mesmo as tecnológicas, pode ser muito bem ajudada através da prece. Então, vou pedir para que todos possam já ir mentalizando aqui com a corrente, para que a gente, enquanto isso, vá resolvendo esse problema técnico e daqui a pouquinho a gente tenha a Tânia Oliveira aqui conosco. Tá bom, pessoal? Então, vamos então elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e enquanto isso vamos fazer um Pai Nosso. Então eu convido a todos vocês que mentalizem comigo e nós vamos então fazer então juntos numa só oração aquela prece que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Como é que a gente está aqui, meu amor? Só uma questão de minutos, mais alguns minutinhos, a Tânia entra. Pessoal, então, assim, sempre lembrando, porque às vezes tem gente nova no grupo, né? Então, quem está chegando, esse nosso trabalho aqui no Jesus em Família é um grupo que tem por objetivo divulgar a doutrina espírita e também incentivar o culto do Evangelho no lar, né? O culto do Evangelho no lar deve ser feito pelo menos uma vez por semana, sempre no mesmo dia e horário marcados, né? E aí, nesse momento, a família toda se reúne e coloca um jarro de água para fluidificar, os copinhos individuais de cada um, porque nesta água vão ser depositados os medicamentos que os espíritos colocam para cada um de nós, tá? Para a saúde física e também fazendo a reharmonização de todo o ambiente e de todas as pessoas que estão presentes. Neste momento, então, a gente vai abrir o Evangelho, vai ler um trecho do Evangelho, vai comentar aquilo que entendeu. Aí um fala o que entendeu, o outro fala o que, né, que lhe veio à cabeça, que também é a sua compreensão, e assim a família discorre um pouquinho sobre aquele tema, né? E em seguida novamente mentalizam as suas necessidades, finalizando numa prece, onde a gente vai agradecer por tudo que recebemos, pelas nossas graças, e também vai pedir tudo aquilo que a gente necessita, que normalmente não é pouca coisa. A listinha normalmente é bem grande, mas é o momento em que nós devemos realmente abrir o nosso coração para Jesus, que os amigos espirituais estão ali
nos orientando, nos ajudando e recolhendo as nossas solicitações para levar até o nosso Pai, que vai determinar de acordo com o nosso merecimento e das nossas necessidades, porque o Pai sempre vai nos dar o melhor. E às vezes o que nós pensamos que é o melhor, talvez não seja o melhor para nós. Então, dessa forma, a gente faz o culto do Evangelho no Lar, que vai fazendo uma verdadeira modificação no ambiente doméstico, né? O Chico tem uma história muito bacana, que ele conta de uma família que foi até ele pedir uma solução para uns problemas que tinha, que eram muito sérios, e o Chico recomendou, então, que eles fizessem sempre o Evangelho no Lar. Que chegada a uma determinada altura, lá por um número X, que agora não vou me lembrar qual o número que ele falou, né, no Evangelho, mas, tipo, digamos assim, vocês façam 100 evangelhos no lar. Quando chegar no 100º, vocês vão receber um presente. E esse presente vai ser deixado para vocês assim que vocês concluírem essas 100 sessões de evangelho no lar. E aí o pessoal foi para casa, foi fazendo o evangelho, foi fazendo, até que chegaram na 100ª vez. E neste dia eles tiveram uma surpresa. O Paulo está me dando ok que nós estamos já com a Tânia no ar. Só para concluir agora, então vou concluir para vocês. Neste dia que eles fizeram a 100ª vez o Evangelho no Lar, eles tiveram uma surpresa. A família recebeu um assalto na sua casa. E aí eles ficaram indignados, né? Mas como assim? O Chico falou que nós íamos receber um presente e nossa casa foi assaltada? E aí foram novamente conversar com o Chico e falaram para o Chico: olha, Chico, nós não entendemos, nós fomos assaltados no momento em que você nos disse que nós íamos receber um presente. E aí o Chico falou para eles: pois é, meus irmãos, vocês sabem que vocês receberam um presente, vocês foram roubados numa joia, não é? Eles, é verdade, mas uma joia de família caríssima. Então eu tenho para dizer para vocês o seguinte: com o culto do Evangelho no Lar, tinha em torno de 100 obsessores rondando a casa de vocês. Em torno de 70, nós conseguimos limpar e orientar e afastar da casa de vocês somente com o culto do Evangelho no Lar. Mas tinha uns 30 que estavam ali ferrenhos e que não se afastavam de jeito nenhum, e que o único jeito que houve para solucionar o problema foi tirando aquela joia de família, porque esta joia tinha sido motivo de muitas brigas e muitos problemas no lar. Então, com isso, nós tiramos a joia e os obsessores foram atrás da joia. Eles estavam ligados justamente naquele objeto material da joia. E aí, agora vocês estão livres para viver a vida de vocês sem nenhum obsessor. Então, é uma história bacana que o nosso querido Chico nos deixa. Mas, então, estamos agora, graças a Deus, com a nossa querida amiga Tânia Oliveira. Tânia, querida, tivemos os problemas de conexão, mas estamos firmes aqui e a palavra é toda sua. Seja bem-vinda novamente. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês de novo, né? É sempre uma alegria poder participar de um grupo que fala principalmente em Jesus, e Jesus na família, né? Que é o que a gente considera hoje fundamental para a manutenção até das famílias. Bom, posso continuar? Pode continuar, Tânia. Tudo ok. Então, assim, o assunto que eu resolvi essa noite abordar foi Jesus e a promessa. O nosso assunto é Jesus e a promessa. Mais adiante, então, eu vou entrar em detalhes sobre essa promessa, mas eu gostaria de comentar, embora as palavras que nós temos no nosso vocabulário sejam muito pequenas e possam até apequenar a ideia de Jesus, nós vamos buscar no nosso irmão Emmanuel, que com o seu domínio da nossa língua nos traz sempre imagens muito positivas e muito boas, e além de serem belíssimas. Então, Emmanuel vai nos ajudar, eu vou usar algumas citações de Emmanuel para complementar aquilo que nós não temos condições de falar,
porque falar de Jesus é muito difícil, porque nós não temos essa concepção de perfeição que é Jesus. Jesus é muito mais do que nós ouvimos falar até hoje, e nós sempre que buscamos alguma coisa que fale sobre Jesus, ainda falta mais alguma coisa. Então, para que nós tenhamos essa ideia completa, eu achei interessante nós buscarmos, então, no livro A Caminho da Luz, de nosso irmão Emmanuel, alguns tópicos que vão ser interessantes para complementar a ideia que nós queremos passar nessa noite. Então, no livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos fala que há muitos milênios, um dos orbes de Capela era uma estrela muito grande e que ela fica na constelação do Cocheiro. Guarda muita afinidade com a Terra, ela é muito parecida com a Terra, e ela tinha atingido a culminância da sua evolução. Então, o que acontece? Alguns espíritos rebeldes que estavam neste orbe, neste local, já não se coadunavam mais com a evolução do planeta. Capela teria chegado ao ponto em que nós chegamos mais ou menos no século XX. Estava plena de algumas conquistas, né, espirituais e tecnológicas, mas ainda precisava ter uma alavanca, alguma coisa que alavancasse o progresso. Esses espíritos, de alguma maneira, perturbavam, eles não estavam ainda naquela sintonia vibratória que a maioria do planeta já estava. Então, o que aconteceu? As grandes comunidades do cosmos se reuniram e pensaram em algum local onde pudessem esses espíritos serem deportados, vamos dizer assim. E esse local foi a longínqua Terra, que era um mundo bastante primitivo na época, mas onde a própria dor, o sofrimento, iam fazer com que eles conseguissem conquistar amealhar qualidades do coração que lá eles não estavam conseguindo mais, além de estarem perturbando outros irmãos. E ajudariam da mesma forma aqueles espíritos que viviam na Terra. Na verdade, assim, eles juntaram a ideia de espíritos que necessitavam de evolução, né, mas já tinham algumas conquistas, e juntaram com a ideia que a Terra estava ainda era um planeta em formação, os povos ainda eram muito primitivos. E então, assim, era uma situação que foi ideal, né? Esses mentores conseguiram criar uma situação perfeita para que a Terra pudesse continuar na sua evolução. Naquela época existiam ainda os povos primitivos da Terra, e esses povos vieram como grandes civilizações que vieram habitar a Terra. Bom, falando nisso, o que a gente pode pensar? O que teria a ver com a promessa de Jesus? O que acontece é assim, que nós espíritas, nós já temos uma visão além da missão de Jesus. Kardec, no capítulo 1 do Evangelho, no item 4, nos diz que Jesus não foi simplesmente um legislador moralista, sem outra autoridade além da própria palavra. E na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de modelo? Qual foi a resposta dos espíritos? Vede Jesus. Então, nós voltamos a Jesus novamente. E o que isso tem a ver com toda aquela situação de Capela? Logo nós vamos ver. O comentário de Jesus, de Kardec, desculpe, nos fala assim que o tipo da perfeição moral que nós precisávamos ter como modelo e que iria inspirar a humanidade seria Jesus. E Deus nos colocou ele como o modelo mais perfeito que nós poderíamos conceber. A perfeição de Jesus é tão grande que nós não conseguimos ainda compreendê-la, nós não conseguimos ainda perceber e entender muitas vezes a sua doutrina, os seus ensinamentos, porque nós ainda somos muito inferiores, ainda temos muitas dificuldades, e isso nos liga mais à inferioridade do que
a sublimidade dos espíritos puros. E Jesus não é um espírito puro, né, como nós sabemos. E Jesus ainda, além da questão do ensinamento que ele trazia, ele estava animado do Espírito Divino. O que é estar animado do Espírito Divino? Ele foi o ser mais puro que já passou sobre a Terra. Ele estava em ligação direta com Deus. Isso, para nós, é uma situação que a gente ainda tem bastante dificuldade de compreender. Porque nós sabemos, né, que existem as hierarquias espirituais, entre os espíritos existem os mais evoluídos, eles são mensageiros que nos trazem, né, o seu conhecimento, mas essa ligação direta com Deus, o único espírito que esteve na Terra e que conseguiu ter essa ligação foi Jesus, dada a sua perfeição, que era, para nós, ela é inconcebível ainda. Leon Denis fala no livro Cristianismo e Espiritismo que Jesus ascendeu à iminência final da evolução, aquela evolução que nós podemos compreender. Nós sabemos que a evolução é infinita, mas dentro deste modelo de perfeição que era a proposta de Jesus, ela é o máximo que nós, neste momento aqui na Terra, temos a condição de compreender. E ele, então, conceitou Jesus como governador espiritual da Terra. Nós vimos que essa missão de Jesus, essa encarnação de Jesus aqui na Terra, foi uma missão que só seria confiada para um espírito de alta estirpe, de grande conhecimento, mas principalmente, além de tudo, o amor infinito que ele tinha. Junto à sabedoria, Jesus trazia o amor. E nas obras póstumas, Kardec diz que Jesus era um Messias divino, pelo duplo motivo de que recebera uma missão, uma incumbência direta de Deus e mantinha essa relação com Deus. Agora, a gente pode pensar o que tudo isso tem a ver com a promessa de Jesus. Jesus foi aquele espírito que recebeu esse grupo que vinha de Capela e recebeu a luz do seu reino de amor e de justiça, aqueles seres perturbados e infelizes. E foi o acolhimento de Jesus, com a sua compaixão, com a sua sabedoria, que impulsionou essas almas para que elas que estavam saindo da desventura, elas pudessem partir para a edificação da consciência, buscando o cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor, num esforço regenerador delas mesmas. Então, esse grupo ele vinha infeliz, desgostoso, porque eles tinham sido deportados de um mundo onde tinha condições muito melhores do que a Terra. Mas aqui Jesus acabou mostrando que haveria luta, era um grande campo de luta, mas com o seu amor, com o seu halo bendito de misericórdia e a sua caridade infinita, ele conseguiu envolver esses espíritos, abençoando as suas lágrimas santificadoras e fazendo que eles pudessem antever um futuro de vitória, um futuro onde eles seriam libertos daquela situação. E neste momento ele fala, então, que viria ajudar esses espíritos. Então, apesar das lutas, apesar de todas as dificuldades que eles enfrentaram aqui, porque a gente pode entender colocando assim que esses espíritos, apesar de ligados ao mal ainda, eles possuíam amores aquele planeta onde eles estavam partindo. Eles tinham deixado para trás toda uma vida, traziam o conhecimento, mas deixavam elos de amor intensos nesse planeta de onde eles vinham, de Capela. Então, a gente pode imaginar assim, a angústia, a aflição, porque eles vinham para um planeta absolutamente inferior em relação ao que eles viviam. Nós pensamos assim, quando numa viagem a um local que não apresenta as mesmas condições que nós estamos acostumados a viver, que tem a condição tecnológica,
a vida é mais difícil, é mais primitiva, e isso a gente tem, muitas vezes, a gente tem visto aqui no planeta, existem países que ainda estão numa situação muito difícil, muito precária, as condições de vida, o bem-estar ainda é muito pequeno. Nós já conquistamos algumas coisas, outros países já conquistaram outras, mas quando nós vamos a um país ou um local onde as condições são inferiores, nós sentimos a dificuldade. E eles ainda tinham que lutar com a ideia de que ficariam na Terra através de milênios. E Emmanuel diz que eles andariam desprezados na noite dos milênios da saudade e da amargura. Reencarnariam no seio de raças ignorantes e primitivas, a lembrarem o paraíso perdido nos firmamentos distantes. Então, por muitos séculos, eles não veriam a luz de capela, mas trabalhariam na terra, acariciados por Jesus e confortados pela sua imensa misericórdia. Então, quando nós falamos em Jesus, Emmanuel diz ainda que ele não é um mestre ausente ou só um símbolo morto. Ele não é assim alguém distante, mas sim nós que aceitamos as incumbências que ele nos passou através do seu amor infinito, nós que aceitamos a governança de Jesus. Nós temos que reconhecer que ele é um mentor inteligente e o exemplo vivo. Exemplo vivo em que todos os momentos da passagem dele pela Terra, todos os momentos ele exemplificou. Ele mostrou aquilo que ele ensinava, ele praticava. Mas se a gente for observar com mais atenção, nós vamos ver que todos aqueles que foram os beneficiados de Jesus acabaram, de alguma forma, se afastando de Jesus nos momentos mais difíceis. Quantas vezes nós nos sentimos sozinhos, abandonados, muitas vezes infelizes aqui na Terra, quando nós sentimos que os nossos laços mais caros, as nossas afeições maiores do coração se afastam de nós por algum motivo, Jesus passou por essa experiência. Aqueles que ele ajudava, os cegos a quem ele devolvera a visão, os leprosos que reconquistaram a saúde, os loucos que tornaram ao equilíbrio, os paralíticos que conquistaram o movimento, desapareceram no momento mais difícil, no momento em que os olhos sofredores de Jesus, pela situação que estava passando, reclamavam apenas amor. Nós, quando falamos sofrimento de Jesus, não é o sofrimento que nós temos. O sofrimento de Jesus era pela nossa inferioridade, por nós não tê-lo compreendido ainda, o que significaria que nós teríamos ainda muito tempo de sofrimento. Cada vez que nós observamos, já com o conhecimento espírita, que alguns irmãos nossos ainda praticam o mal, a gente já não sente mais raiva ou qualquer outro sentimento negativo nessa faixa vibratória. Mas a nossa tendência agora é que nós sintamos piedade. Piedade por sabermos que esses espíritos estão preparando o seu futuro. Eles estão fazendo o plantio. E nós sabemos que haverá a colheita. Então, quando a gente já mudou esse tipo de pensamento, graças ao auxílio de Jesus, graças aos ensinamentos de Jesus. E ele, quando ressurge da cruz, apesar de ter passado pela terra entre o desprezo, a indiferença, a amargura, a solidão, como eu já tinha comentado, depois de ter passado por todo o Emmanuel coloca mesmo, né, um pesadelo da ingratidão. O que ele diz quando volta ao convívio dos apóstolos? Estarei convosco até o fim dos séculos. Essa passagem é de Mateus. E ela nos coloca a promessa do Cristo, que por mais que nós estejamos em sofrimento, passando por dificuldades, por mais que nós estejamos nos sentindo oprimidos,
nos sentindo muitas vezes desamparados. Nós precisamos lembrar que nós estamos nas mãos de Jesus, porque ele disse, ele fez a promessa, pediu que nós não esquecêssemos as coisas que ele havia dito, mas que ele voltaria e ficaria conosco até o final dos séculos. Ele estaria conosco até o final dos tempos. Então, neste momento que a gente está passando, é um momento diferente na história da humanidade, né? Já houve em outras épocas epidemias, até pandemias, mas no grau que essa que nós estamos vivendo está ocorrendo, não se tem, né, lembrança. Em que nós nos sentimos muitas vezes um pouco desamparados, sem saber, às vezes, como agir, o que fazer, os pensamentos estão muito conflituosos, as pessoas estão muito beligerantes. Nós precisamos lembrar da promessa de Jesus. Ele estará conosco até o final dos tempos. E nós, dessa forma, estamos amparados e protegidos pelo seu amor. Nós não podemos esquecer, eu acho isso, não, é uma opinião particular, mas eu acredito que isso nos dá a sustentação que nós precisamos neste momento, da nossa história evolutiva. Mas nós precisamos conceber Jesus não fechado em templos de ouro, de pedra, enfim, Jesus enclausurado, esse Jesus encerrado, que muitas vezes as religiões acabam compreendendo e entendendo esse Jesus crucificado. Nós somos convocados por Jesus agora a viver o exemplo dos seus ensinamentos, com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com o nosso ideal, e devemos, de alguma forma, levar o Evangelho aos nossos irmãos para que isso faça com que eles cresçam, eles evoluam também. Mas falar, o Evangelho não precisa ser apenas falado, ele tem que ser vivido. É muito importante que nós possamos viver no dia a dia Jesus na nossa casa, nas ruas, tendo as suas lições no nosso coração e no nosso cérebro, para que elas façam sentido na nossa vida. Nós, se algum momento em outras religiões nos enganamos com as facilidades de um céu perene, agora nós temos a consciência que a boa nova é ensinamento de luta, de esforço, de sacrifício, e só através da dor e dessa luta nós vamos crescer e evoluir. Então, Jesus, quando nos fez essa. Eu acho assim, a divina promessa de estar conosco, principalmente ele queria nos dizer que ele nunca nos abandonará. E a descrucificação do Cristo é importante também. Isso é um trabalho primordial, porque Jesus conta com os nossos braços para que nós possamos completar a sua tarefa, a sua obra do Evangelho aqui na Terra. Nós somos responsáveis, e é uma responsabilidade bastante grande, de sermos exemplos vivos do Evangelho, através da superação das nossas dores, através da superação das nossas ansiedades e angústias, nós podemos fazer que a nossa vida sejam, vamos dizer assim, páginas de luz em que os outros possam ler e se habilitar para uma grande renovação. Parece que é um compromisso muito grande, mas nós devemos, de alguma forma, prestar contas ao nosso Mestre por tudo que recebemos. E se nós avaliarmos a nossa evolução, nós veremos que, em muitas ocasiões, e nas ocasiões difíceis, sempre tivemos a presença de Jesus nas nossas vidas. Eu sempre tenho a ideia de que, apesar de nós confiarmos, apesar da nossa fé no nosso Mestre, nós temos, às vezes,
dificuldade de compreender como Jesus fala nesse perdão, né? Perdoar infinitas vezes aqueles que nos ofendem, porque existem situações em que nós nos sentimos magoados, ofendidos, e sentimos que, assim, não, eu não tenho condições de perdoar, eu não tenho condições de renunciar a isso ou aquilo, mas a maior renúncia foi do Espírito mais perfeito que esteve sobre a terra. E nós temos que buscar neste modelo a nossa capacidade de nos superarmos para conseguirmos melhorar nossa condição evolutiva. Se nós quisermos sair da Terra numa situação melhor do que nós nos encontramos atualmente, ou de que nós chegamos a este planeta, indubitavelmente nós precisamos realizar esse esforço. E é um grande esforço. É quando a gente fala de reforma íntima, mas a reforma verdadeiramente íntima, aquela que atinge as nossas fibras mais íntimas, que mexa com as nossas estruturas, que nos faça pensar de uma maneira diferente. Muitas vezes, quando nós estamos muito assoberbados, por várias situações, né, de trabalho, às vezes no lar, situações difíceis de enfrentar, especialmente agora, nesse momento em que tudo está mais aflorado, as situações, as relações humanas estão mais difíceis, às vezes ocorre a gente pensar assim, não, um dia eu vou ir para um lugar muito bom, né? Ou eu vou vencer isso e vou para um mundo melhor, ou como seria bom se eu desencarnasse e fosse para um lugar onde eu pudesse ter um pouco de paz, porque normalmente a gente reclama um pouco, né, das provas, das situações difíceis que nós temos que passar. Então a gente pensa assim, eu gostaria de estar num mundo diferente, um mundo melhor. Mas aí tem uma situação que nós às vezes não nos damos conta, que se nós estivermos num mundo melhor e vermos que aqueles a quem amamos continuam na retaguarda, nós não vamos ter a paz que nós pensamos que vamos encontrar. Nós não vamos ter o alívio, o consolo, nós vamos ver as coisas de uma maneira diferente, com certeza, mas nós vamos pedir para voltar, para ajudar aqueles que ficaram para trás. Nós vamos pedir para estarmos juntos dos nossos familiares, de um pai, de uma mãe, de uma pessoa muito querida ao nosso coração, e nós vamos fazer isso por sacrifício. Nós vamos fazer isso buscando, tentando trazer aquele nosso amor, aquele ser amado, para que ele fique perto da gente. E é quando a gente pensa assim que nós podemos entender a promessa de Jesus. É que quando nós pensamos no sacrifício que ele fez em vir à Terra, passar por tudo aquilo que a gente sabe que ele passou, e ainda nos perdoou, é quando o amor chega nesse nível que é quase inconcebível para nós. Porque o amor de Jesus está além do maior amor que nós possamos ter na Terra. E nós sabemos que existe, nós temos grandes afinidades, grandes amores. Então, quando nós chegamos nesse entendimento do que é o amor e a que nos leva a fazer para o ser amado, então nós entendemos o amor de Jesus por nós. E aí também nós entendemos por que ele disse que estaria conosco até o final dos séculos. Que não há felicidade isolada. Nós, para sermos felizes, nós precisamos que todos aqueles que nós amamos, todos aqueles que estão ligados ao nosso coração, eles também partilhem dessa felicidade. A felicidade sozinha não teria sentido. A maior e plena felicidade vai ser o dia em que nós conquistarmos, junto com aqueles a quem nós amamos, né? Aqueles que nos são caros, aqueles que estão que são importantes na nossa vida, e nós sabemos que não é apenas nessa vida, né? Esses espíritos provavelmente já vêm conosco há muito tempo. Então, quando nós chegamos a esse entendimento, nós entenderemos o amor de Jesus e a sua promessa e o porquê que ele fez esse sacrifício extremo, porque na realidade Jesus não precisaria ter reencarnado para poder nos trazer os seus ensinamentos. Foi uma opção dele de vir exemplificar,
na dor, na solidão, no desprezo, na aparente injustiça, trazendo essas ideias que, na época, eram muito difíceis de ser compreendidas. E hoje em dia ainda é pelas coisas que hoje nós ainda vemos na humanidade. Nós estamos passando por uma grande transição, um momento muito difícil, semelhante ao que Capela já passou, e nós precisamos estar muito alertas, muito vigilantes, muito conscientes do nosso papel aqui na Terra, nós que já temos um conhecimento um pouquinho além da maioria, né, porque graças à nossa doutrina a gente consegue ver além, nós temos um entendimento maior. E apesar de termos as nossas dificuldades, isso não impede que nós venhamos também a sofrer, a ter os nossos momentos de angústia e solidão, e nesses momentos eu acredito assim que é na grande dor, no grande sofrimento da nossa vida, que nós conseguimos ter a nossa estrada de Damasco. É quando nós conseguimos deixar cair todas as nossas nosso orgulho, toda a nossa vaidade, em que nós nos sentimos realmente quase que de joelhos, mesmo que seja espiritualmente. E aí nós vamos com o coração humilde, com o coração cheio de esperança, pedir auxílio a Jesus. E é neste momento que nós vamos ter a grande resposta. Aí nós vamos ter a grande confirmação da promessa de que Ele estaria conosco. Ele está conosco agora e irá continuar pelo tempo infinito ainda que nós temos que passar aqui na Terra, e com certeza nós teremos essa ligação profunda com Ele, com o nosso Mestre, até a eternidade, porque Ele é o grande amigo celeste que conseguiu amealhar todos os recursos que dispunha para nos fazer melhores. Já faz 2000 anos que ele passou pela Terra, foi absolutamente incompreendido na época em que viveu. Ao longo do tempo, foi mudando o entendimento dos seus ensinamentos, foram deturpados, mas agora, com o Consolador, prometido por Jesus, nós estamos cientes de tudo aquilo que ele veio nos ensinar. Nós não temos mais o argumento de dizer que eu não entendia o que ele dizia. Agora nós sabemos o que ele dizia e o que ele espera de nós. Que nós possamos sermos exemplos vivos do seu evangelho. Eu acho que é mais ou menos isso que a gente ia colocar hoje, né? Espero que tenha conseguido transmitir alguma coisa assim que dê esperança ao coração de todos aqueles que estiveram nos assistindo, que tiveram a paciência e a bondade de nos assistir, e que essas reflexões sobre Jesus possam permanecer junto a nós, principalmente nesse momento difícil, e que nós possamos fazer com que Jesus venha para a nossa vida, para o nosso lar, para o nosso trabalho, e que ele esteja sempre cada vez mais presente na nossa vida. Eu agradeço a todos pela atenção. Muito obrigada. Tânia, querida, muito obrigada a você pelas palavras. Que bom, que tema legal que tu escolheu, né? Esse tema é muito bacana mesmo, porque é bem a analogia que a gente está passando, né, hoje, dessa transformação planetária e tudo mais. Só tenho a te agradecer, tu e a tua família, né, que tem nos apoiado. Eu que agradeço. Querida. E tu sabes que a gente teve esse problema técnico, né, nessa entrada, que é muito comum, né, hoje em dia. Sim. Essa questão das lives, né? Então, tem muitos probleminhas que acontecem, às vezes, né, dá um pouquinho atrasa, e isso não é só privilégio nosso aqui do grupo, pode acontecer. Então, eu queria registrar aqui com os nossos amigos que estão nos ouvindo, que se eventualmente, em outra situação, acontecer novamente,
aguardem que nós estamos resolvendo e que assim que a gente consegue, a gente já manda um recadinho para vocês ficarem ligados com a gente. E, se possível, façam uma precezinha para nós aqui, porque nos ajuda muito. Porque o que me veio agora para comentar com o pessoal é sobre a dificuldade que a gente tem de implementar o culto do Evangelho no lar em nossas casas, né? Então, normalmente acontecem 1000 problemas porque a gente não consegue, né, Tânia? Às vezes demora até um ano para a gente conseguir realmente firmar aquele dia, aquele horário certinho, que ou chega uma visita, ou estoura um encanamento, alguma coisa acontece e a gente acaba se atrapalhando e aí não faz naquele dia, naquele horário marcado e perde a oportunidade de nos conectarmos naquele momento com os espíritos que estão ali. Não é, Tânia? Até tu podes complementar para nós, porque eu acho que é bem importante a gente frisar sobre essa questão da gente ter a persistência de manter, né, o dia e o horário para fazer o culto. Né, Tânia? Não sei se tu gostaria de complementar. Não, a gente tem que ter a firmeza, né? A gente tem que estar bem consciente de que todo movimento na luz existe movimentos, né? Espíritos também que estão menos interessados em que nós estabeleçamos a luz no nosso lar. E até eu vou dizer o seguinte: esses problemas técnicos também não são aleatórios. Eles também acontecem, né? É uma coisa assim que, no caso, o trabalho que vocês estão fazendo, ele está se fortalecendo, ele está crescendo, ele está levando luz, ele está levando Jesus aos lares das famílias. Então, esse início realmente vão acontecer coisas, né? Isso não é uma coisa assim que a gente já tem que estar prevenido, né? E entender que isso faz parte de todo um processo, né? Que nós vamos com firmeza tentar superar. A ideia é de que a gente, mesmo aconteçam os empecilhos que acontecerem, a gente possa superar todos eles com bastante confiança, com esperança, né, na certeza de que nós estamos fazendo o melhor, e eu acho que não existe coisa melhor do que trazer Jesus para as famílias, né? Então, o caminho é esse. Agora, nós precisamos perseverar, né? Que é uma questão, assim, que para nós é difícil. Muitas vezes, essa agitação da nossa vida, tudo aquilo que demanda um pouco mais, né, de persistência, a gente acaba, não, eu vou desistir. Mas é justamente o contrário, né? A gente não deve desistir, nós devemos seguir em frente com a confiança de que nós vamos conseguir atingir os nossos objetivos. E depois que a gente instala o culto do evangelho no lar, a gente já não pode ficar sem ele mais, né? Então, a gente sabe dos benefícios que ele traz, o que ele nos enriquece a vida, e uma série de coisas assim que, se cada família que faz o evangelho no lar falasse, pudesse contar alguma coisa que sentiu de positivo, de mudança na família, de melhoria do ambiente espiritual, cada pessoa que faz teria uma história para contar. É verdade. Nós aqui, Tânia, nós estamos agora na época de pandemia fazendo diariamente o Evangelho no Lar. E eu tenho certeza absoluta que isso é que está nos dando a força necessária e o equilíbrio necessário para a convivência, para a superação de tudo que a gente está passando. Porque, como tu falaste, não está sendo fácil para ninguém. Isso realmente é uma situação delicada, é um momento bastante diferente, único, nós não conhecemos, nós não tivemos treinamento para este momento, né? Sim. Então, nós estamos aqui sendo fortalecidos por esta corrente e estamos, sim, diariamente. E você pode fazer na sua casa, se você quiser, todos os dias, no mesmo dia e no mesmo horário marcado, você pode fazer todos os dias. Nos momentos em que a sua vida está um pouco mais turbulenta, você pode fazer 1, 2, 3 vezes por semana, ou até todos os dias, como nós estamos fazendo aqui. Mas, se você não quiser fazer com mais frequência, faça pelo menos uma vez na semana. Né, Tânia? Ao menos uma vez por semana, né? Pelo menos. Nós agradecemos, então, a presença de todos vocês. Muito obrigada, porque estamos todos ligados. Olha, temos sido em torno de 70, 80, 90, 100 pessoas aqui no grupo,
participando, e pense que você está junto nessa corrente, onde Jesus falou que se 2 ou mais pessoas estivessem juntas, em prece, na mesma sintonia vibratória com ele, ali ele estaria presente. Então, imagina nós todos que estamos formando esse grupo maravilhoso, com certeza nosso mestre está nos abençoando e continuará nos abençoando. Uma grande noite para todos vocês, um excelente final de semana para todos, e na próxima quarta-feira nós vamos contar com a presença da Adriana Bolacel, lá da Sociedade Paz e Amor, Sociedade Espírita Paz e Amor. Nossa querida amiga vai estar aqui conduzindo o culto do Evangelho para nós, tá bom? Então, um beijão, beijo, Tânia, para você, para todos os familiares, e um beijo grande para você que está aqui com a gente, e fiquem com Deus. Vamos fazer uma prece para encerrar? Então, eu vou pedir, então, que nós possamos sintonizar, então, as vibrações desse mestre querido, amado Jesus. Neste momento em que os espíritos estão percorrendo todos os lares daqueles que estão conectados conosco. Este é o momento de nós elencarmos as nossas necessidades. E os nossos amigos espirituais estão apontando para levar as solicitações ao nosso Pai. Deus de infinita bondade, abençoe a todos os lares, abençoe a cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, um beijo, bom final de semana e até quarta-feira que vem. Tchau. Tchau.